Esse Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, responsável pelo trânsito em Campinas, falando com a repórter Lucimere Ramalho na apresentação do relatório anual de sinistralidade no trânsito de Campinas, nesse que foi o primeiro dia da Semana da Mobilidade Urbana. E essa semana também é marcada por outras ações. No estado de São Paulo, o governo, através do Detran, programou 3 lançamentos para a Semana Nacional de Trânsito. O primeiro plano de segurança viária do estado, o Infosiga 3.0 e uma nova campanha para motociclistas. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa com a Roberta Mantovani, que é diretora de segurança viária do Detran São Paulo. Roberta, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, Heitor. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante que é a proteção da vida no trânsito. Nós acompanhamos aqui em Campinas, nesse relatório, números que ainda são preocupantes. Nos últimos 10 anos em Campinas, estamos falando de 1.449 mortes no trânsito. Embora campanhas de educação tenham reduzido os números no ano passado. É que quando a gente fala em redução de mortes, a gente ainda está falando de vidas perdidas, né, Roberta? Então o ideal é zerar esse número. Não dá para comemorar, mas dá para tratar como um avanço nas políticas públicas? Com certeza, dá para considerarmos um avanço nas políticas públicas, à medida que as gestões municipais, estaduais, a integração das agências que trabalham com segurança viária, usam os dados, as evidências para estruturar suas políticas públicas e direcionam, né, esses investimentos em educação, em engenharia viária, em fiscalização, e somando essas intervenções, integrando essas intervenções, nós temos impactos em melhorias. Então, nós temos avanços e de fato, nós não podemos continuar aceitando perder nenhuma vida humana por o trânsito, porque todos os sinistros são evitáveis. Então, se nós estamos num caminho positivo, o objetivo é que a gente amplie cada vez mais as ações realizadas e estruture cada vez mais ações integradas para que a gente avance nessas reduções até que a gente consiga zerar os óbitos e a gravidade das lesões no trânsito do estado de São Paulo. O objetivo do plano de segurança viária é reduzir as mortes pela metade até 2030. Quais ações práticas estão programadas já a curto prazo? O importante é a gente destacar que o plano é um plano do governo do estado de São Paulo, que integra diversas agências e entes estaduais e municipais no âmbito do Sistema Estadual de Trânsito. Então, ele é construído a muitas mãos, de maneira integrada, envolvendo agências policiais, envolvendo Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Detran, DR, Artesp, municípios, inúmeras instituições. Então, primeiro, isso é importante dizer porque o plano ele estabelece para a gente um mapa de trabalho para 10 anos. E o objetivo, num primeiro momento, é que a gente consiga começar a estruturar todas as ações existentes, que são várias ações no Estado, de forma a integrá-las com objetivos comuns, potencializando a nossa capacidade de enfrentamento a esses problemas de saúde pública, a esse grande problema de saúde pública, e trazendo intervenções que são possíveis a curto prazo, como a integração de ações, como, por exemplo, né, a integração de ações de fiscalização, educação e comunicação, que são medidas imediatas que nós conseguimos implantar, e a gente tem o exemplo aí do lançamento da nossa campanha de velocidade para motociclistas, que vai ser lançada agora no dia 1º de outubro, né, como um dos exemplos de ações de curto prazo que nós conseguimos fazer. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes Campinas com a Roberta Mantovani, diretora de segurança viária do Detran, Departamento Estadual de Trânsito, aqui do estado de São Paulo, sobre a Semana Nacional do Trânsito e o primeiro plano de segurança viária do estado de São Paulo. Pergunta agora da jornalista Nath Luquezzi. Bom dia, Roberta. E São Paulo nunca teve um plano de segurança viária. Em quais projetos esse plano se espelhou, se inspirou?
Bom dia, Natália. Esse é o primeiro plano do Estado de São Paulo. Esse plano vem se inspirando em práticas nacionais e internacionais. Nós contamos com o apoio da Iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global, que permite, por meio desse apoio técnico, avaliarmos as melhores práticas e trazermos essas melhores práticas para a construção do nosso plano. E o nosso plano, ele tem uma inspiração e um alinhamento no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, nas metas estabelecidas pela ONU e tem como objetivo que a gente consiga, de fato, alinhando todas as ações nos vários eixos a que ele se propõe, incidir na redução dos óbitos e das lesões graves e proteger a vida no trânsito no Estado. Agora, Roberta, a gente sabe que o trânsito seguro depende também do papel do motorista, do motociclista, do pedestre. Quais são aquelas dicas que às vezes a gente esquece de convivência de sociedade que podem reduzir drasticamente também o trânsito? Por exemplo, eu vou citar uma situação que quem dirige nas ruas de Campinas e outras cidades da região há de concordar comigo. Motorista que não dá seta ainda é uma realidade. Tem carro que parece que não veio com seta de fábrica. Cuidados básicos que a gente aprende lá na autoescola podem fazer a diferença também num trânsito mais seguro? Podem. Todos nós somos parte desse sistema. Então, a gente costuma trazer uma reflexão muito importante, que é a de que o sistema de trânsito ele é constituído por uma série de atores. Então, os atores são todas as pessoas que circulam no trânsito, dependendo do papel que ela circula, as agências que atuam sobre o plano e todas as instâncias sociais, porque o trânsito permeia a vida de todos nós. No que diz respeito ao comportamento, né, do humano, das pessoas que estão em trânsito, é muito importante que a gente olhe para alguns hábitos cotidianos, para as regras que estão estabelecidas no Código de Trânsito. A gente tende a achar que as regras de trânsito não estão diretamente ligadas, às vezes, ao nosso cotidiano, mas elas são essenciais. É uma convenção social que estabelece práticas que podem colocar a gente em segurança o tempo todo, que vão colocar a gente em segurança. E aí eu queria destacar algumas questões, entre as que você já citou, que é, por exemplo, dar a seta para mudança de faixa ou para fazer uma conversão, é a questão do controle da velocidade, seja para o respeito máximo do limite de velocidade de via ou para o ajuste da velocidade, dependendo da condição de tráfego onde os condutores estão circulando, seja o olhar para sinalizações como um todo, para o local onde a gente está circulando, evitar a combinação, não fazer a combinação do álcool e direção ou outra substância psicoativa, porque vai afetar a sua capacidade de reagir numa condição de trânsito, usar equipamentos de segurança, cinto de segurança no banco traseiro. Também a gente vê muitas pessoas, né, muitos condutores, às vezes, que acabam deixando de exigir que o passageiro do banco traseiro use o cinto de segurança. O uso dos equipamentos de segurança para transportar crianças, o assento de elevação, a cadeirinha, o cadeirão, para que a criança fique segura. Uso do capacete afivelado direitinho, evitar usar o celular ao dirigir. O celular, ele tira a atenção do motorista, é considerado um dos principais fatores de distração no trânsito. Então, essas são algumas das dicas, né? Ela serve para todos nós. A gente espera que os ouvintes, né, escutando aqui o nosso bate-papo, se tiver praticando alguma dessas atitudes, né, que pare para pensar, porque isso protege a vida de quem está em trânsito e protege a vida do outro. Então, a ideia é que a gente trabalhe cada vez mais para que essa informação e para que essa reflexão e para que a indução dessas escolhas chegue a toda a sociedade. Roberta, para a gente finalizar, vou compartilhar aqui uma mensagem do ouvinte com um questionamento que também faz parte dos grandes centros urbanos hoje em dia.
é o Rogério, deixa eu pegar o nome dele, Rogério Barros, morador da cidade de Sumaré, final do telefone 1038, desejando bom dia a todos nós. Gostaria de perguntar como está o trabalho também sobre a prevenção a respeito de bicicletas motorizadas. Ele tem percebido que muitos desses ciclistas não respeitam a sinalização de trânsito, colocam em risco pedestres, tem ruídos que são muito altos desses motores, isso acaba sendo também uma preocupação no trânsito. Ciclistas, bicicletas motorizadas, isso também está nesse plano do Detran, isso também é acompanhado de perto pelas autoridades de trânsito aqui no estado de São Paulo? Nós temos olhado para esse tema, temos buscado ampliar a nossa base de dados em relação ao uso, né, desses equipamentos, para que a gente possa direcionar de maneira cada vez mais efetiva orientações para esse público e para o uso desses equipamentos. O que é importante a gente destacar é que o uso do equipamento ele precisa ser olhado utilizado com segurança por todos os usuários. Então, o compartilhamento do espaço de trânsito, ele precisa ser feito considerando a percepção de risco dos lugares onde se circula. Existem legislações que são nacionais, que estabelecem, né, regras para a circulação desses veículos, e o que a gente tem feito é buscado ampliar a nossa base de dados, ampliar a nossa análise em relação a essas questões comportamentais, para que a gente, de fato, possa promover políticas que sejam mais assertivas, prevenindo que o público que vem começando a usar cada vez mais esse tipo de equipamento comece a se envolver em sinistros de trânsito e se machucar em decorrência desses sinistros. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran do Estado de São Paulo, sobre a Semana Nacional do Trânsito e o primeiro plano de segurança viária do Estado de São Paulo, que tem o objetivo de reduzir as mortes no trânsito pela metade até o ano de 2030. Roberta, muito obrigada pela sua atenção, bom trabalho a você, a toda a sua equipe nessa semana tão importante. E que em 2030 a gente volte a falar nesse mesmo espaço sobre o sucesso da campanha e as vidas que foram salvas. Um bom fim de semana para você. Muito obrigada, Heitor. Um bom fim de semana a você e a todos os ouvintes.